Capítulo 1120 Fenômeno duplo. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho seguindo as muitas chances de sorte de Lin Ming. Quando ele ainda estava no estágio da condensação de Pusó, ele entrou na Ilha da Divina Fênix e depois no reino místico da Divina Fênix. Lá, ele obteve uma gota de sangue da Fênix ancestral, medicamentos de alto grau, bem como água da nascente da origem solar, finalmente alcançando o reino Lotian durante este julgamento. Depois disso, ele entrou no palácio imperial do deus demônio durante o reino Lotian e obteve a raiz do Nirvana do dragão, que era altamente benéfica para os artistas marciais nas etapas da destruição da vida. Usando isso, ele alcançou o reino Xiantian e também completou o refinamento medular. Então, Lin Ming entrou no abismo do demônio eterno e acidentalmente tropeçou no túmulo da antiga deusa. Ele obteve um osso do deus demônio e avançou para o reino núcleo rotativo. Não havia necessidade de sequer mencionar as etapas da destruição da vida. Durante este período, ele havia obtido as 12 frutas do Dao, o trovão divino de um império, o osso do dragão supremo, árvore frutífera das 10 rupturas do Dao e todos os outros tipos variados de tesouros. Todos os tesouros usados por Lin Ming eram coisas que até uma potência do reino Lorde Divino acharia incomparavelmente luxuoso. A razão pela qual ele precisava de tantos tesouros era, sem dúvidas, que Lin Ming cultivava tanto o corpo como a energia. Por causa disso, ele precisou gastar tantos recursos, mas isso também formou uma base extremamente sólida. Era preciso saber que, para a maioria dos artistas marciais, mesmo que tivessem muitos recursos, talvez ainda não fossem capazes de usá-los. Isso porque havia um limite que seus corpos podiam suportar e seu potencial era limitado. Por exemplo, era impossível para a maioria deles usar algo como o osso do dragão supremo ou a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao durante as etapas da destruição da vida. Até mesmo o rei Azura precisou de um longo período de tempo para absorver metade da medula do dragão no osso do dragão supremo. Quanto à árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, depois de absorvê-la, o corpo mortal de uma pessoa seria dilacerado 10 vezes. Não era algo que o humano comum fosse capaz de suportar. Havia muito poucas pessoas que poderiam ser como Lin Ming e essencialmente se tornarem algo parecido com a fusão de um humano e uma besta divina. A resistência de seu corpo atingira um grau inacreditável que lhe permitia suportar a eficácia medicinal de qualquer tesouro. Barulhos como o som de lobos uivando ressoaram pelo céu. Nos mares ao redor da ilha Serena, surgiram correntes furiosas. As ondas do mar avançavam furiosamente contra as margens, atingindo centenas de pés. As marés cresciam mais e mais, finalmente formando ondas infinitas, como tsunamis devastadores. Nos céus, o poder das estrelas, a glória da lua, a luz do sol, tudo isso se reuniu naquela nuvem de energia de origem, tornando-se completamente parte das leis do Dao Celestial. O corpo mortal de Lin Ming tinha saído do Palácio Sereno e se fundido em um só com a nuvem de energia de origem, passando pelo batismo das leis do Dao Celestial. Nesse momento, seu corpo não passava de um rio de sangue, ele ainda não havia formado um corpo físico. Mas, se alguém fosse vagar por essa nuvem de energia de origem, eles encontrariam aquele rio de sangue pulsando. Bang! Bang! Cada pulsação era como um batimento cardíaco. E cada batida do coração era semelhante a um tambor divino que foi feito a partir da pele de uma besta viciosa ancestral, ensurdecedor e tocante. Bang! Bang! O som tornou-se cada vez mais estrondoso. Este não é o som de um batimento cardíaco. Seu coração ainda não tomou forma. Este é o som de sua carne e do seu sangue sendo refinados pelas leis do Dao Celestial. As vantagens que isso lhe trará são inimagináveis. Mu Shuitian sussurrou enquanto olhava para o rio de sangue. A nuvem de energia de origem podia conter todas as leis do universo. Naturalmente, a riqueza e o grau de profundidade diferiam de pessoa para pessoa. Quanto maior a nuvem de energia de origem, mais leis estavam contidas nela. A nuvem de energia de origem de repente se expandiu mais uma vez. 54 milhas de largura, 18 elevações aos céus. 18ª elevação ao céu nas 9 mortes. Acima dos 3 níveis absolutos, estavam os 3 níveis com tons.
A palavra cor continha o significado da matéria. Os assim chamados céus em camadas coloridos na verdade significavam as 18 elevações aos céus. Os 18 elevações aos céus eram derivadas das 9 elevações aos céus. Aqui, as elevações aos céus criariam diferentes tipos de energia, cada uma sendo criada após 2 elevações aos céus. Assim, com 2 vidas de uma, nasceriam a 18ª elevação ao céu. As 18 elevações aos céus eram: vazio imensurável, vislumbre do absoluto, percepção natural do yang, percepção do mistério esplêndido, percepção ancestral, mergulho espiritual do assovio transcendental, percepção do vácuo e da relação cósmica, percepção da quietude taoísta, percepção da celebração misteriosa, grande joia radiante, ascender original, precipício da calma imperial, vento proeminente, obediência à espada, prostrar-se aos grandes ancestrais elevados, negação do destino, divinação superior da felicidade, juramento às nuvens negras libertas. Os céus não são necessariamente um espaço real na existência, mas a solidificação e condensação das leis do Tao na herança das artes marciais. 18 elevações aos céus também eram um divisor de águas totalmente novo. Uma quantidade semelhante a oceanos de energia de origem do céu e da terra penetrou na carne e o sangue de Li Ming. Aquela corrente sanguínea ficou ainda mais radiante e cristalina, emitindo um brilho dourado escuro. Essa cena era como um deus nascendo no mundo. Neste momento, a expressão de Xiao Algan não podia ficar mais feia. As 18 elevações aos céus, 3 níveis coloridos, já eram um domínio do qual ele era completamente incapaz de entender. Este pirralho, como é que as suas realizações podem ser tão altas? Além disso, continua a crescer. 18 elevações aos céus. A 18ª elevação ao céu não são o seu limite? O que está acima da 18ª elevação ao céu? Quantas elevações aos céus podem aparecer nas 9 mortes? Enquanto Xiao Algan estava perdido em pensamentos, ele subitamente sentiu a formação de matriz tremer. A barreira de luz da formação da matriz se tornou visível e frestas leves começaram a aparecer. Essa mudança chocou Xiao Algan. Havia problemas na sustentação da formação de matriz de ocultação. Antes disso, Xiao Algan pensara que Mu Shuitian estava fazendo alarde por nada. Ele pensou que só ele seria capaz de controlar a formação de matriz de ocultação, mas Mu Shuitian realmente mandou 12 deles para mantê-la. Xiao Algan zombou dessa ordem, mas agora, parecia que essa formação de matriz estava realmente tendo dificuldades em resistir ao impacto das leis do Tao Celestial. Ancião Xiao, o que você está fazendo? Apresse-se e revolva sua verdadeira essência e mantenha a formação de matriz. Xiao Algan despertou de seu estupor quando as transmissões de som de verdadeira essência dos outros anciãos ressoaram em seus ouvidos. Ele se virou para ver que os outros anciãos estavam despejando sua verdadeira essência na formação da matriz, a fim de resistir às ondas de choque da energia das leis do Tao. Se a nuvem de energia de origem de Li Ming continuasse a crescer, não se sabia se os 12 deles ainda poderiam resistir a ela. Isso fez com que Xiao Algan se zangasse com a vergonha. No entanto, ele não tinha escolha a não ser derramar sua própria verdadeira essência na formação de matriz. Com Mu Shuitian aqui, mesmo que ele estivesse extremamente insatisfeito, não havia como ele desobedecer publicamente suas ordens. Rumblé, rumblé. Os 12 anciãos utilizaram todo o seu esforço, levando a formação de matriz de ocultação ao seu maior poder, aprisionando as flutuações da energia das 9 mortes de Li Ming. Então, 19 elevações aos céus, 20 elevações aos céus, 21 elevações aos céus. 21 elevações aos céus, os 3 níveis nirvânicos. Neste momento, a nuvem de energia de origem já se tornara incomparavelmente pesada, como se fosse o próprio caos. Essa nuvem de energia de origem continha intenção assassina ilimitada. Continuou a se expandir como se não soubesse qual era o significado de limite. Não muito longe de Xiao Algan, os lábios do ancião superior ficaram sem cor. Medo e pavor surgiram em sua mente quando seus dedos começaram a tremer. 21ª elevação ao céu. Podem existir até 21 elevações aos céus nas 9 mortes? Baixe se sentiu tonto e seus membros ficaram frios.
Ele havia lido muitos textos antigos no passado que registravam exemplos das 9 mortes. Dentro deles, 18 elevações aos céus já era a derivação de níveis mais alta. Quanto ao que estava acima das 18 elevações aos céus, ele não fazia ideia. Era como um mendigo imaginando que segredos que uma cozinheira imperial usava para produzir suas iguarias. Não importava quanto ele imaginasse, o conhecimento daquelas técnicas misteriosas e métodos complexos de processamento era completamente inútil para aquele mendigo. Isso era porque ele não conseguia entender. Vejam. O que é isso? Um jovem artista marcial de repente levantou a mão e apontou para um ponto distante. Todos olharam na direção que o dedo apontava, até onde o olhar conseguia alcançar. Nessa nuvem de energia de origem turbulenta criando caos, uma luz vermelha brilhante começou a resplandecer. Aquela luz vermelha ardente cresceu como uma erva tenaz. Tornou-se maior e maior, mais brilhante e mais resplandecente. Então, as pessoas puderam ver claramente que era um lótus vermelho. Naquela nuvem de energia de origem caótica, um lótus vermelho incandescente estava em plena floração. Este era um lótus vermelho nascido dentro do caos. Isto pertenceu à flor de lótus do Imperador Primordial. Uma vez que floresceu, uma pressão infinita aumentaria a partir dela. E essa era a pressão das próprias leis do Dao Celestial. Essa pressão apagava os céus, esmagadora, imparável. Quando todos olharam para este lótus vermelho, a luz vermelha inundou completamente sua visão. O poder do sangue em seus corpos oscilou violentamente, como se quisesse sair de suas cascas mortais. É um fenômeno. Um fenômeno das 9 mortes. Alguém gritou com medo e alarme. Dentro dos textos antigos, era escrito que quando alguém alcança elevações aos céus em um nível extremamente alto durante as 9 mortes, fenômenos de escala mundial ocorreriam. Todo gênio extremo experimentaria diferentes fenômenos de escala mundial durante sua 9ª morte. Esses fenômenos correspondiam aos métodos de cultivo, intenções marciais, espírito de batalha e todos os outros aspectos do artista marcial. Enquanto todos falavam, ao redor deste lótus vermelho, a energia da origem do céu e da terra formou naturalmente um dragão azul e uma fênix de fogo. Este dragão e esta fênix dançaram no ar, girando em torno do lótus vermelho. O dragão rugiu e a fênix cantou, seus sons duplos ecoando pelo mundo. No final, o dragão e a fênix se transformaram em inúmeras runas que desceram nas pétalas do lótus vermelho. Quase ninguém entendia o que isso significava. Mas Mu Qianshui estava bem ciente do que isso significava. O fenômeno do lótus vermelho era naturalmente uma manifestação da intenção marcial primordial que Li Ming cultivava. Era a herança do Império Primordial. Quanto àquele dragão e aquela fênix, eles vieram do rico sangue de medula de dragão e do sangue e essência da fênix dentro de seu corpo. Mesmo 2 bestas divinas, como um dragão e uma fênix, tinham que girar em torno da flor de lótus do Imperador Primordial, dançando em torno dela suavemente. Era óbvio a partir disso que em frente ao Império Primordial, até mesmo as bestas divinas tinham que se curvar e se submeter. Enquanto Mu Qianshui estava perdida em seus pensamentos, aparentemente porque a nuvem de energia de origem de Li Ming havia produzido a flor de lótus do Imperador Primordial, ela rapidamente cresceu mais uma vez. 24ª elevação ao céu. A esta altura, os anciãos do Palácio Serenó pareciam estar se engasgando. 24ª elevação ao céu, que conceito era esse? Era difícil imaginar quão formidável seriam as leis do Dao Celestial contidas nesta nuvem de energia de origem. E neste momento, acima da nuvem de energia de origem, nasceu outro fenômeno. Ao lado do lótus vermelho, mesclado com o dragão e a fênix, uma luz divina azul e misteriosa começou a florescer. Era como um cristal e também como uma semente. Depois de vários tempos de respiração, um exuberante broto verde nasceu daquela luz deslumbrante e azul. Folhas tenras verdejantes se estendem lentamente a partir dele. Este broto tinha um total de 6 folhas, 3 representando o fogo e 3 representando o trovão. Todas as folhas cresceram em várias formas.
A primeira folha era como um coração vermelho, a segunda folha era como uma espada fina e feroz, a terceira era uma fornalha púrpura, a quarta era uma espada dourada e vermelha, a quinta era como um jade imperial quadrado e a sexta era como um lótus azul. Este era o broto do deus Eregé. Como a intenção marcial primordial, a força do deus Eregé era similarmente um poder divino transcendente. Quanto a qual era mais fraco, entre a flor de lótus do imperador primordial e o broto do deus Eregé, Muqianshui não pôde dizer. Mas a flor de lótus do imperador primordial estava incompleta, havia apenas um terço dela. Então, nesse sentido, o broto do deus Eregé era superior. É claro que todos os discípulos e anciãos da ilha Serena, incluindo o Baixe e mestre da ilha Xiaoaotian, foram incapazes de reconhecer exatamente o significado dos fenômenos da flor de lótus do imperador primordial e do broto do deus herege. Mesmo Mu Shuitian não teria entendido se Muqianshui não havia explicado isso a ela. Depois que o broto do deus Eregé apareceu, ondas flamejantes e tempestades elétricas se formaram naquela energia de origem do céu e da terra, ambas girando em torno do broto do deus Eregé. Um momento depois, elas se condensaram em duas runas do atributo trovão e do atributo fogo que desceram sobre o broto do deus Eregé.